Sejam todos bem-vindos aqui na Contabilista Play. É com muita alegria e satisfação que eu recebo você aqui. Hoje nós vamos falar um pouco mais do planejamento tributário para médicos, como comparar isso com o Simples Nacional, lucro presumido, anexo 3 versus anexo 5. Tem aqueles contadores que já são mais conservadores e pensam em não deixar a empresa do médico dentro do Simples Nacional. Então, a gente vai buscar soluções para que o médico tenha a menor carga tributária possível dentro da lei, ok? E aí, hoje, o nosso encontro é com esse objetivo, de falar com vocês com uma visão um pouco mais sistêmica do negócio. Por que uma visão mais sistêmica? Porque, obviamente, você vai ter uma visão do todo, certo? Vai ter a visão do todo, de todos os tributos e incidentes. Não vai dar para, por exemplo, abordar as regras de incidência tributária de cada imposto ou de cada tributo, até porque tem suas particularidades. Mas a gente vai ter uma visão sistêmica de tudo aquilo que se paga dentro de um regime tributário, de outro regime tributário, e aí você tem condições de tomar uma decisão mais favorecida para o seu cliente. Esse segundo semestre de 2024, que nós estamos entrando nesse momento agora, vai ser uma corrida contra o tempo para poder atender todos que desejam já planejar para 2025. Tá? O planejamento começa agora, até porque, se você, dependendo da situação, até você consegue fazer alguma coisa em 2024. Aí cada caso é um caso, tem que se analisar, certo? Vou direto ao ponto aqui, por quê? Porque eu vou explicar para vocês como que eu faço esse planejamento na prática, certo? Como que o Gabriel faz aqui, certo? Poxa, Gabriel, mas você vai mostrar uma planilha que você faz? Sim, eu vou mostrar uma planilha que você faz. Você possivelmente pode ter seus critérios, pode adotar fazer a sua própria planilha, certo? Eu vou mostrar aqui a minha para vocês verem como é que eu faço isso e de antemão já adianto vocês que é uma estimativa de custos tributários que a gente coloca para chegar lá finalmente para poder tomar uma decisão, certo? É uma estimativa, né? A origem da palavra estimativa nada mais é do que estima-se que você vai ter alguma receita no futuro que ainda não tem. Mas aí você tem que partir por uma base, concorda comigo? Você tem que tomar uma decisão e você tem que mudar para 2025. Você vai ter que estimar alguma coisa. Em outras palavras, eu poderia presumir que vai ter uma receita lá no futuro. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter uma estimativa das receitas para poder fazer o planejamento tributário, certo? E hoje nós estamos na atividade médica entre alguns regimes tributários específicos, que seria lucro presumido, com equiparação hospitalar, né? Vai depender aí da atividade que ele exerce. Em alguns casos, a maioria dos casos, 90% dos casos, com medida judicial, para poder ter equiparação hospitalar de maneira mais segura, especialmente naqueles médicos plantonistas, naqueles médicos que têm uma clínica de procedimentos, e aí, consequentemente, a gente pode ter equiparação hospitalar, mas em alguns casos na via judicial aí, que é a maneira mais segura hoje de ter a equiparação hospitalar no lucro presumido. Aí, por outro lado, nós temos o Simples Nacional, que é anexo 5 versus o anexo 3. Anexo 5, a alíquota mais majorada, sujeito ao fator R. O fator R, gente, é aquele negócio, né? Eu não vou aqui explicar ipsis literis o fator R, mas vocês sabem que acima de 28% de fator R, ele vai passar para o anexo 3. Então, veja, se ele tiver lá uma folha de pagamento mais alta, combinado com o Prolabore, combinado com CPP e FGTS, esse montante que vai agregar ao fator folha, ele vai fazer com que esse fator seja igual ou superior a 28%, consequentemente passando para a tributação no anexo 3. O anexo 3 do Simples Nacional, ele é muito mais favorecido. Ele é muito mais favorecido, com certeza. Porque ele começa com a alíquota de 6%. Então, considerando todos esses aspectos, nós vamos pegar e fazer o nosso planejamento aqui para estimar alguns valores. Vem comigo? Então vamos lá. Essa planilha aqui é a planilha do Gabriel, mais uma vez, dizendo a respeito. Inclusive, até disponibilizamos uma planilha de fator R para os alunos lá de contabilidade médica. Essa semana tivemos essa planilha de fator R e agora eu acrescentei o fator R com o planejamento do lucro presumido.
certo? E aí, veja, essa planilha é uma planilha que eu tenho algumas premissas, né? Eu coloco aqui as premissas da minha planilha. Por quê? Porque ela não contempla sublimites, nem majoração de alíquota e nem limite de exclusão do Simples Nacional. Então, se você estiver pensando, fazendo algum planejamento que envolva sublimite, que envolva majoração de alíquota, aí é um caso específico que você tem que estudar mais profundamente. 2, que alterar apenas os campos em branco. Nós vamos utilizar apenas os campos em branco aqui para poder alterar. É o uso exclusivo das alunos da Contabilista Play. E aí, espera-se que o contribuinte preencha corretamente a folha de salários no PGDAS-D, certo? Ou seja, esse campo aqui de folha de salários que você coloca lá dentro do PGDAS, de uma empresa sujeita ao anexo 5, ela vai fazer, o programa vai fazer o cálculo automático para tributar ou não pelo anexo 3. E o que ele leva em consideração no fator folha? O montante pago nos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, a título de remunerações a pessoas físicas decorrentes do trabalho, incluídas as retiradas de prolabore, acrescidos do montante recolhido a título de contribuição patronal, previdenciária e FGTS. Então, são esses encargos, são esses montantes de pagamentos que a gente pode lançar dentro do fator folha aqui nesses campos do Simples Nacional. Então, isso aqui, de onde que tirou isso, Gabriel? Tirou lá do manual do PGDAS. Então, o manual do Simples Nacional, você vai encontrar essas informações. Então, ele coloca aqui, seguintes remunerações pagas, né? Ele coloca ali as remunerações que são passíveis de serem incluídas dentro do fator folha. Incluindo, ele coloca prolabore e pagamentos autônomos. Obviamente que você vai pagar autônomo, é o que se espera quando você paga o autônomo, que você desconte o INSS, pelo amor de Deus, né? Então, faça tudo regular. Ok, e o conceito de folha de salários, também tem aqui o conceito de folha de salários dentro do manual, que ele cita, dos 12 meses anteriores ao período de apuração, e como que é feito o cálculo do fator R, que o fator R é igual à folha dos 12 meses anteriores ao período de apuração, dividido pela receita bruta total dos últimos 12 meses ou anteriores ao período de apuração, certo? E aí ele vai fazer a fórmula aqui, o próprio programa já faz essa fórmula, mas veja, nós precisamos planejar para 2025, nós vamos planejar para um outro momento. E aí, para isso, eu vou precisar aplicar essas fórmulas para encontrar se atinge ou não o fator R, beleza? Show de bola. E aqui, mais importante, eu coloco uma observação importante aqui em relação ao adicional de imposto de renda. O adicional de imposto de renda do lucro presumido, que nós vamos ter ali um cálculo de lucro presumido para fazer a comparação. O adicional de imposto de renda do lucro presumido foi calculado sobre o excedente a R$20 mil de base de cálculo no mês. Ou seja, o lucro presumido, o cálculo dele é trimestral. Como eu vou fazer uma comparação mensal, eu vou aplicar o adicional toda vez que a base de cálculo exceder a 20 mil no mês, certo? Então, essa é a premissa que a gente vai adotar aqui, ou seja, para uma estimativa de encargos e comparação. Ou seja, essa planilha não serve para apuração, pois é necessário que seja realizada a apuração trimestral, considerando o excedente a 60 mil no trimestre, certo? Então, é apenas uma estimativa dos valores. Combinado, pessoal? Show de bola. Então, é isso daí. Agora, vamos lá. Vamos entender como é que funciona, como é que o Gabriel planeja aqui os casos envolvendo lucro presumido e Simples Nacional. Quem é nosso aluno lá já sabe mais ou menos como funciona, e quem teve acesso à aula do fator R, eu já expliquei essa parte lá do fator R, mas eu vou explicar de novo aqui, né, do fator R. O que acontece? Lembrando que nós vamos, tudo que tiver cinza aqui, nós não vamos preencher nada, né? Porque nós temos que preencher os campos em branco, Até abrir aqui uma coluna a mais, para colocar receita com equiparação hospitalar e receita sem equiparação hospitalar e receita com equiparação hospitalar, né? Para ter o benefício da equiparação hospitalar. Você pode separar o que tem e o que não tem o benefício no lucro presumido para fazer uma comparação, certo? Mas, basicamente, o que nós vamos ter aqui? Vou colocar o prolabore, o RPA, né, pago, folha de pagamento, FGTS e CPP. Então, esse CPP aqui, que é a contribuição previdenciária patronal, você pode extrair ele do extrato do PGDAS, o FGTS você vai obter através do pessoal do DP, que vai buscar isso lá no E-Social, e também vai ter a folha de pagamento ali, que é o valor bruto da folha de pagamento. O RPA também, veja, cuidado com sua folha de pagamento, verifique se sua folha de pagamento não está incluso o RPA, porque se tiver incluso o RPA, você coloca separado, se não tiver incluso, você coloca separado, mas eu recomendo você colocar separado aqui, porque tem alguns encargos que incidem apenas sobre a folha de pagamento. E prolabore separado também.
Fechou? Então, show de bola. Eu coloquei aqui a competência de cada mês, ó. Coloquei a competência de cada mês. Então, vamos pensar aqui que eu quero fazer uma estimativa para 2025. Lá em 2025, o que vai acontecer? Para calcular o mês de janeiro, eu vou ter que verificar o fator R, certo? O fator R aqui, ó, ele tá o somatório de todos esses encargos. Ó. É a folha de todos esses encargos. Só que a folha 12 é o somatório dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração. Então, a folha dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração compreende o quê? De dezembro de 24 até janeiro de 24. Esse é o período que ele vai buscar. Então, a minha fórmula de Excel aqui, ela vai buscar os últimos 12 meses, ó. Tá vendo? Eu busco sempre os últimos 12 meses, ok? E aí, eu tenho a receita bruta total. Que é a soma das duas modalidades de receita bruta que eu coloquei aqui para a gente preencher, que seria a receita bruta sem equiparação hospitalar e a receita bruta com equiparação hospitalar. Beleza, tem aqui a receita bruta dos dois. Show de bola. Gabriel, mas a minha receita bruta com equiparação hospitalar vai depender de uma série de fatores. Não tenha dúvida, vai depender de uma série de fatores mesmo. Aqui eu coloquei, eu poderia muito bem alterar esses valores. Vamos colocar aqui que a receita bruta dessa clínica gira em torno de, põe aí, de equiparação hospitalar, R$100 mil. Eu vou colocar aqui R$100 mil. R$100 mil. Ó. Coloquei em todos os meses R$100 mil. E a folha de pagamento, aí vão aumentar um pouquinho aqui também. Vão aumentar um pouco a folha. Ó. De agosto para cá, vão aumentar um pouco essa folha. E vamos colocar aqui uma folha correspondente, vamos pôr aí R$20 mil, certo? R$20 mil. O CPP, é bom você pegar o CPP lá do extrato do PGDAS. E se a empresa era do lucro presumido, você pega o CPP do que está lá no DCTF Web, que é contribuição previdenciária patronal. Lembrando, não é o INSS descontado do funcionário, pelo amor de Deus. É o CPP, a contribuição previdenciária patronal. Tá? Digamos aqui que o CPP foi de, põe aí R$1.000 nesse período. Eu estou fazendo uma estimativa, né, para a gente poder simular, certo? Aqui, vamos aumentar o tamanho da coluna aqui para poder aparecer. Beleza. Olha só o que acontece. Ó, Prolabore, eu coloquei um salário mínimo ali de um Prolabore, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aqui. FGTS, o FGTS, você vai colocar lá o FGTS correspondente, se a folha de pagamento é 20 mil, o FGTS tem que ser uns 1.600 aqui, tá? Coloquei aqui o FGTS e preenchi manualmente aqui todos os encargos, certo? Aqui foi os 1.600. Beleza. Gabriel, isso aqui essa parte em branco, quem preenche, né, eu preencho essa parte em branco para poder fazer uma simulação, certo? Olha só, o que vai acontecer aqui, ó. Pô, para eu poder pegar, e eu tô aqui no mês de junho ou julho, para eu poder aplicar aqui o fator folha de pagamento e verificar se eu estou no anexo 3 ou no anexo 5, o que o sistema do PGDAS faz? Ele faz o cálculo do fator. Qual que é esse cálculo do fator? É a divisão a divisão da folha de pagamento pela receita bruta dos últimos 12 meses. A receita bruta, aqui, nós estamos colocando a receita bruta dos últimos 12 meses, certo? Ó, tá vendo aqui, ó, receita bruta dos últimos 12. Estou pegando aqui o total da receita dos últimos 12, deu 282. É dividir esses 57 mil aqui por 282, eu vou até fazer aqui uma conta, ó, uma conta separada, só para vocês terem uma ideia de quanto ficou o fator R. O fator R ficou em 20%. Isso aqui transformado em percentual vai dar 20%, certo? Ok. Aí, que é o que tem aqui, ó? Fator R, 20,46%, ó, 20,46% nosso fator. Tá batendo com a nossa planilha aqui, ó. Então, nossa coluna tá ok, entendeu? Aí, o que vai acontecer? A alíquota efetiva no anexo 3, quanto que eu pagaria de alíquota efetiva no anexo 3? Aqui tem uma fórmula um pouquinho mais complexa, porque aí, a fórmula que eu coloquei aqui é a tabela progressiva do Simples Nacional. Se abaixo de 180 mil é 6%, se de 180 mil 360, aí a alíquota é de 11,2% e assim sucessivamente com as suas parcelas a deduzir. Então aqui a alíquota deu 7,88%. No anexo 5 deu 16,40% nesse caso. E eu
tô vendo aqui essa célula aqui, ó, a célula desse mês aqui de agosto. Tá vendo? Só para selecionar aí para vocês e aumentar um pouquinho mais. Pô, tá vendo aí? Qual anexo aplicável? Anexo 5. Por quê? Porque não atingiu o fator R aqui de 28%. Nossa, Gabriel, realmente o fator R aqui está dando 20,46%. Realmente não vai atingir, mas digamos que nos períodos subsequentes, deixa eu aumentar aqui como aumentar a largura da coluna. Aí, nos períodos subsequentes, vamos ver aqui, vamos pegar esse daqui, ó, esse de 23, que 23 chegou perto do que a gente precisava. Só que, obviamente, ele teria que aumentar a receita bruta dele ou o prolabore dele nos períodos subsequentes. Vamos colocar aqui um prolabore maior. Digamos que são 2 sócios lá, ele colocou um prolabore de 5 mil para cada sócio. Vamos ver como é que fica nesse caso aqui, ó, um período. Vamos ver se chega perto lá vamos ver se chega perto dos 28%. Então, olha lá o que aconteceu. Olha, ó, aqui nesse caso, ó, já chegou nos 28%. Por quê? Porque a folha de pagamento dos últimos 12 meses dele, ó, a folha 12, que é o somatório desses montantes aqui, ó, incluindo o prolabore, ó, deu 133 mil. E a receita bruta dos últimos 12 meses dele, o RBT12, deu 461, que é a soma dos últimos 12. Aí vai ter aqui o fator 28%, nessa linha aqui, ó. Conseguiu chegar em outubro. Anexo aplicável, anexo 3. PGDAS devido. PGDAS devido é o anexo 3. Por quê? Se nesse caso se for anexo 3, então eu vou aplicar a alíquota do anexo 3. Se for anexo 5, eu vou aplicar a alíquota do anexo 5. Basicamente é isso. Nesse mês aqui, ó, quanto que teve de economia tributária? Só pelo fato dele ter migrado do anexo 5 para o anexo 3. Deu 7.909. Nos meses subsequentes também. Você vai ver que ele ficou acima de 30%, ó, com um prolabore maior, ó, o que aconteceu aqui. Então ele ficou bom. Lembrando sempre, né, que a questão do fator R, deixa eu apagar isso aqui, que a questão do fator R, ele vai influenciar bastante, mas a empresa no Simples Nacional, ela não pode realizar cessão de mão de obra, ela tem que ter uma comprovação, um contrato, ela tem que ter documentos que comprovem que ela não realiza cessão de mão de obra. Tá legal? Então, show de bola. Então, beleza, Gabriel, entendido isso. Quer dizer, então, que no Simples Nacional, aqui nessa competência aqui, considerando todas essas informações, vamos pegar aqui a competência de outubro, foi de 9,67% de alíquota no Simples, com a RBT 12 de 461 mil, né? E uma folha 12 de 133,040. Então deu uma alíquota ali do anexo 3 de 9,67%. Se fosse o anexo 5, a alíquota seria 17,35%. Tá? Beleza pura. Ok, com base nisso, eu preciso comparar isso daqui, se vale a pena o lucro presumido ou não, certo? Se vale a pena o lucro presumido ou não. E aí eu montei aqui do lado, na lateral, aqui, ó, bem do lado mesmo, no próprio mês, com as mesmas informações das receitas que você coloca, com as mesmas informações de prolabore que você coloca, e folha de pagamento, toda essa parte nós vamos usar aqui. Você vai perceber, ó, que aí o imposto de renda, ele é calculado de que forma, ó? Ele vai pegar a receita bruta, até tem aqui, ó, coloquei mais uma coluna aqui, se você quiser colocar as demais receitas, entre elas as receitas financeiras, impactaria no cálculo do lucro presumido. Mas aqui um cuidado especial em relação às receitas financeiras, né? Porque a receita financeira lá no Simples Nacional, quando tem uma aplicação financeira, por exemplo, você tem lá uma tributação exclusiva na fonte. É diferente. A tributação exclusiva na fonte sofreu a retenção de 22,5% na tabela lá da retenção de aplicação financeira de renda fixa. E vai ficar aquele imposto vai ficar retido definitivamente. Então é isso que se paga no Simples Nacional. A tributação é definitiva, ok? Já no lucro presumido não, você tem que adicionar a base de cálculo e calcular. Então isso vai impactar? Com certeza vai impactar. Se a empresa tem muita receita financeira, ela tem que levar isso em consideração, ok? Show de bola. Aí você vai observar aqui o seguinte, ó, que eu calculei o imposto de renda. O imposto de renda é calculado a base de 32% daqueles 100 equiparação e 8% com equiparação. Se você colocar aqui ao contrário, por exemplo, 100 mil sem equiparação e 3 mil com equiparação, o que vai acontecer? Vai aumentar o imposto de renda aqui. Por quê? Porque o percentual de presunção no imposto de renda acaba sendo maior, entendeu? Acaba sendo maior, ok? Beleza. Então tem aqui, ó, o imposto de renda, a CSLL, o PIS, o COFINS,
tudo sobre a receita. Ah, Gabriel, faz diferença o PIS e COFINS, os 3,65 no lucro presumido com e sem equiparação? Não, não faz diferença. Com equiparação hospitalar é 3%, sem equiparação hospitalar é 3% de COFINS e a mesma coisa para PIS. 0,65 sobre a receita, com ou sem vai pagar a mesma alíquota, não tem mudança no PIS e COFINS. O ISS, aqui eu coloco uma alíquota de 5%, mas aí você tem que observar o seu município, né? O seu município vai ter uma diferença. Essa coluna aqui, por exemplo, eu poderia até considerar essa coluna uma coluna alterável, né? Por que eu poderia chamar ela de alterável? Porque, por exemplo, se o seu município for 2% de alíquota, aí convém você pegar e ajustar o ISS aqui desses 2%. Ok? Aí eu tenho a CPP. A CPP, ela é incidente sobre a folha de pagamento, sobre o prolabore, sobre o total da folha, né? Então aí tem que somar a incidência do CPP sobre os encargos ali, beleza? E aí vai ter o RAT, terceiros, e FGTS também, que vai ser calculado ali sobre a folha de pagamento. FGTS, né? Pô, Gabriel, mas FGTS você colocou lá no Simples Nacional. Coloquei, então eu vou incluir aqui também. Gabriel, mas e se eu quiser fazer sem o FGTS? Beleza, pode fazer sem o FGTS. A comparação. Então, o FGTS vai ter em um regime ou em outro, vai ter o FGTS dos empregados. Então, fica aí. Aí aqui no final vai ter o total dos encargos, tá? O total dos encargos e a alíquota efetiva do total dos encargos. O que seria essa alíquota efetiva do total dos encargos? Seria a divisão entre o total desses encargos, pela receita bruta do período. Então, qual que é a receita bruta? A receita bruta deu 21 naquele caso. Então, está dando 22,47% de alíquota. Vou pegar esse caso aqui, ó, que tem equiparação hospitalar. Está dando 15,55% com ISS de 5%. Pô, Gabriel, mas e se o ISS for de menor, for um pouquinho menor? Pô, já cai aqui, põe aí, se cair 3 pontos percentuais aqui, ó, já vai cair bem a tributação. Ó, vamos pegar esse exemplo aqui que deu 13,89%. Esses 13,89 comparado com o anexo 5, olha o anexo 5 lá, o quanto que dá, 19,02. O anexo 5, dependendo da situação, ele não vale a pena não, tá? Ah, mas Gabriel, o meu fator folha, ele foi suficiente para chegar no fator R ali, nos 28%, então ele vai no anexo 3. Então é melhor o anexo 3. Aí lembrando, né, que tem alguns casos que você tem que considerar ainda, no anexo 3 e no anexo 5 também, a bendita cessão de mão de obra. Tá? Eu acho que é uma coisa que o contador aqui, eu não tenho receita, já falei aqui diversas vezes sobre a cessão de mão de obra, o risco que se tem do Simples Nacional, da tributação no Simples Nacional, tendo cessão de mão de obra e a possibilidade de exclusão. Né? Então, existe essa possibilidade, nós não podemos esquecer dela, e aí você vai usar todos esses cenários aqui para tomar uma decisão, certo? Beleza? Bom, o que mais que você vai ter ali? Gabriel, mas no meu caso aqui, sabe o que é? Eu estou fazendo uma prospecção com médicos que acabaram de formar e vão tirar o seu CRM e vão ter sua primeira PJ. E eles já me pediram aqui uma PJ, eu vou abrir para eles. Só que quando você abre uma PJ, um CNPJ novo, no Simples Nacional, você está em início de atividade. E aí, quando você está em início de atividade, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque quando você está em início de atividade, a receita bruta dos últimos 12 meses ela é proporcional à receita do período. E se você também vai ter a folha de pagamento, vai ser proporcional aos últimos 12 meses. Então, eu criei aqui, nesses casos, nos primeiros 12 meses de atividade, eu uso essa comparação proporcional, certo? Aí, nos primeiros 12 meses, eu uso essa comparação proporcional. Por quê? Porque aqui você vai ter a receita bruta do período proporcionalizada. Você vai perceber que aqui, ó, qual que é a receita bruta do período. Aqui eu até abri aqui, ó, receita bruta com equiparação e sem equiparação, certo? Coloquei aqui separado. Bom, para efeito do Simples Nacional, se você oferir essa receita logo no primeiro mês do CNPJ, aqui eu vou considerar o seguinte, como data do CNPJ, certo? Que é a data do primeiro mês de atividade, é a data do CNPJ. Ah, Gabriel, mas ele abriu o CNPJ no dia 28/6. Não tem problema que abriu o dia 28/6. O mês 6 conta aqui o primeiro mês de atividade, o mês 6. Então, a data do CNPJ foi o mês 6. O segundo mês de atividade é o mês 7. O terceiro mês de atividade é o mês 8, e assim sucessivamente. Então, se você tiver uma receita no primeiro mês
que é raro de acontecer. Geralmente no primeiro mês não tem faturamento nenhum, mas pode acontecer de ter um faturamento no primeiro mês. Se tiver, o que vai acontecer aqui? Aqui eu coloquei separado, receita sem equiparação e com equiparação para poder comparar lá com o lucro presumido. E aí o RBT, ele vai fazer o quê? No primeiro mês ele pega a receita do primeiro mês e multiplica por 12. Então ele pega, por exemplo, esses R$4.000 ali e multiplica por 12. Deu 12 vezes 4 mil, deu 48 mil reais. Então o RBT12 é 48 mil reais. Ah, Gabriel, por que o meu fator R não está batendo? O seu fator R não bate por conta, nesse caso de início de atividade, porque ele vai fazer proporcional. O programa da Receita Federal, que é o PGDAS, faz proporcional. Então você tem que levar isso em conta, ok? Aí você vai observar lá que tem o Prolabore, o RPA, a folha de pagamento, o FGTS, a CPP que você colocou em cada campo ali, ok? E aí você vai ter ali o RBT12 e a folha dos últimos 12, ó. A folha proporcional em 12, é multiplicado por 12. No segundo mês, o que vai acontecer no segundo mês? No segundo mês, ele pega a receita bruta dos meses anteriores, verifica quantos meses são e multiplica por 12. Então, aqui no segundo mês, ele vai fazer a soma dessa receita e multiplicar, dividir pela quantidade de meses, é um mês só que ela existe, e multiplicar por 12. Nos próximos meses, vamos pegar esse mês aqui, ó, esse daqui, ó. O que acontece? No nono mês de atividade, ele vai pegar a folha dos últimos meses. Quantos meses que existe desde o primeiro mês? Antes do período de apuração? Foram 8, do 1 ao 8. Então ele pega, soma tudo, divide pela quantidade de meses ali que existe e multiplica por 12, certo? E aí você vai encontrar uma folha proporcional em 12 meses, certo? Vai encontrar a folha proporcional em 12 meses. E aí vai ter o fator R aqui para acompanhamento no Simples Nacional. Qual a dica que eu dou? Esse acompanhamento geralmente é feito mês a mês. Você pode até conferir dentro do PGDAS para ver se isso está coerente com o que a gente está colocando aqui, certo? E aí vai ter lá o RBT12, certo? E aí o fator R aqui, ó, deu 9,91, foi abaixo dos 28%. Então ele vai ficar onde? No anexo 5. Só lá no começo que ele ficou no anexo 3, ó, porque o fator R ficou mais alto, proporcionalmente ficou mais alto. Certo? Mas tem que tomar um certo cuidado, porque geralmente Prolabore, eu até coloquei ali, mas Prolabore ele não paga no primeiro mês. E lembrando, a premissa lá que a gente adotou, que a Receita Federal considera para calcular o fator folha dos últimos 12, título de remunerações a pessoas físicas decorrentes do trabalho, incluídas as retiradas de Prolabore. O montante pago, eu tenho que ser no momento do pagamento. Se houve o pagamento naquele período, naquele mês, você vai informar ali. Se não houve o pagamento naquele mês, você não informa. Então é isso. Esse é o manual do PGDAS que eu coloquei ali nas premissas. Beleza, olha só. Esse no primeiro e segundo mês deu uma economia tributária. Só que nos meses subsequentes ele passou para o anexo 5. E olha o que aconteceu. Ficou maior a carga tributária dele. Ele ficou com uma alíquota de 15,5% aqui nos primeiros meses. Ó. Perceberam isso? Então, esse é o ponto assim que a gente tem que nos atentarmos aí para poder fazer essa comparação. Aí você vai fazer a comparação com o IRPJ, a CSLL, o PIS e COFINS, o ISS, que vai depender também do município, né? E, Gabriel, mas o meu ISS é fixo. Então você proporcionaliza o seu fixo em 12 meses. Quanto que é o fixo dos profissionais? Deu 10 mil reais no ano. Então você pega esses 10 mil reais e divide por 12, dá R$1.000 por mês, entendeu? Então dá para fazer assim também. Aí você coloca manualmente, coloca o ISS fixo manualmente, mas dá para comparar, certo? CPP, ratio, terceiros, total dos encargos e alíquota efetiva de todos os encargos. Certo? Você vai perceber que aqui a alíquota efetiva de todos os encargos, ó, no lucro presumido, aqui está dando 12,68, aqui, ó, 11,66. E no anexo 5 aqui, ó, quanto que está dando? 16,60. Às vezes, se você tiver uma equiparação hospitalar, vale a pena o lucro presumido. Tá? Aqui eu estou colocando uma receita bem expressiva de equiparação hospitalar. Então vai depender da receita que você tem, se é de equiparação ou se não é de equiparação. Beleza? Bom, com base nisso aqui, você vai ter uma ideia de planejamento. Essa planilha não foi feita para mostrar e apresentar a apuração do imposto. Nada disso. É para você planejar para um ano, para um período subsequente, até mesmo dentro do Simples Nacional, para você ter uma ideia de quanto Prolabore você precisa aumentar para continuar
nos 28%. Beleza? Show de bola. Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas aqui. Pois é, vamos lá, vamos ver aqui, deixa eu remover isso aqui, vamos lá. Deixa eu falar aqui com vocês, show de bola, boa tarde a todos, aí o Valdir, o Franco, o Emerson, a Cristiana, a Ingrid, o Aldeci aí, o CPP gira em torno de 3% da receita. Pois é, Aldeci, realmente, o CPP gira em torno de 3% da receita, depende, né, do caso. Se for um Simples Nacional, você vai ter que pegar CPP lá do extrato do PGW. Se for um lucro presumido, aí você vai calcular os 20% sobre folha de pagamento, sobre prolabore, sobre contribuintes individuais. Todos esses pagamentos fazem parte da base de cálculo da CPP. Então, isso você vai ter como comparar. Tá legal? Bom, pessoal, gostaram como é que faz o planejamento? Então, basicamente é isso. Você vai fazer essas comparações entre simples e lucro presumido, calcular com base no percentual de presunção de 32% quando não é equiparação hospitalar, e quando tem equiparação hospitalar, vai aplicar o percentual de 8 e 12 para lucro presumido. Quando você faz isso, a carga tributária do lucro presumido reduz bastante. Ah, Gabriel, vai falar de equiparação hospitalar hoje? Não, tem muito conteúdo aqui no YouTube que eu já falo de equiparação hospitalar e também no nosso conteúdo lá, no nosso curso de contabilidade médica e de saúde, também falamos de equiparação hospitalar. Cada nuance desses tributos, cada regra desses tributos, você também vai poder aprender lá dentro do curso, né? Porque tem as regras de cálculo de cada um desses tributos. Por exemplo, eu vou falar lá dentro do curso do ISS fixo. Quando que você pode recolher o ISS fixo? Mas aquele negócio, muitas vezes você vai ter que abdicar de alguma coisa. Se você é uma sociedade empresária, dificilmente você vai conseguir o ISS fixo. Certo? É mais difícil conseguir o ISS fixo no município. Se é uma sociedade simples, aí você abre mão da equiparação hospitalar. Então, ou seja, cada escolha é uma renúncia, certo? E aí o planejamento tributário faz parte, você tem que ter essa visão sistêmica de todos os tributos, de todas as nuances que envolvem a contabilidade médica de saúde. Gabriel, essa planilha serve só para o médico? Não, as comparações que você faz, anexo 5, anexo 3, ela serve para outros profissionais também. Obviamente que se você tiver umas receitas sem equiparação hospitalar, colocar uma receita de nutricionista. Beleza, nutricionista anexo 3, anexo 5. Mas a nutricionista, todo mundo sabe que não tem equiparação hospitalar. Nutricionista não tem equiparação hospitalar, então receita sem equiparação hospitalar. E aí você vai comparar com o lucro presumido para ver quanto que vai dar, entendeu? E aí vai fazer as mesmas contas. Ah, Gabriel, tem uns planejamentos aqui que surgem para fazer de um grupo de clínica de vários médicos que tem várias PJs. Bom, aí aqui eu estou falando de um planejamento para um CNPJ. Se tiver um planejamento para um grupo de empresas, um grupo de pessoas envolvidos ali, aí, meu amigo, aí o céu é o limite. Vai ter que fazer as comparações individualmente para cada caso e montar os estudos dos cenários de tributação, considerando, vamos dizer assim, a clínica principal e depois a clínica principal recebendo notas fiscais dos médicos que prestadores de serviço, entendeu? E aí fazendo a conta de quanto que ficaria toda a carga tributária nesse cenário e como que ficaria a carga tributária num outro cenário, né, de repente fazer individualizado a receita para cada profissional. Aí, obviamente, nos teus casos, assim, você tem que abrir mão do controle, o dono da clínica, às vezes o dono do prédio, ele abre mão do controle para poder fazer esse tipo de procedimento. E geralmente o empreendedor, o dono do lugar, ele não quer abrir mão do poder de controlar as coisas, ele quer controlar os recursos, ele quer receber de todo mundo e depois repassar a parte de cada um. Então, aí, esse caso é um pouco mais específico, vale a pena um estudo um pouco mais aprofundado, certo? Gostaram dessa aula diferente aqui com vocês? Espero que você tenha gostado. E você que ainda não é nosso aluno do curso e quer ter acesso a essa planilha e todo esse conteúdo, faça a sua matrícula no curso de Contabilidade Médica e de Saúde. Com certeza vai te ajudar bastante, você vai poder dominar todas as questões envolvendo a contabilidade médica e de saúde. Beleza? Então, aguardo você lá. Aproveite as nossas condições especiais de arraiá da CPlay aí, que nós estamos ainda nós estamos no arraiá, né, de festa julina agora. Então, aproveite as condições que ainda estão valendo. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu!